Só esperar carregar. Eu acho que agora foi, né? Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aí dos convidados, em especial a presença do Kaique, né? O Kaique, ele fez a graduação, o mestrado e está fazendo doutorado no IME-USP, né? Não é isso, Kaique? Isso, Ou seja, é da casa desde sempre, né? sim. E agora é tipo eu, só que eu fiz tudo na UFBC, desde 2013. Uhum. Eu não sei que data você começou aí. Mas o Kaique vai falar de uma coisa bem interessante, que é superestruturas e estruturas multialgébricas, né? Ele vai falar de superanéis de polinômios e multicorpos algebricamente fechados. Então, é a nossa quarta conversa aqui do Mais um Café. E sinta-se à vontade aí, seja bem-vindo e boa apresentação. Ok, bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Ah, não, apertei o botão errado. Compartilhar a tela aqui. E aí, a partir de agora, eu não enxergo mais vocês. Então, qualquer coisa, por favor, me falem, ok? Perfeito. Bom, como o Diego acabou de falar, eu me chamo Kaique, sou aluno do IME-USP desde 2012, estou na metade do doutorado com o professor Hugo. E eu vou falar aqui de um tema que ele não é exatamente o tema da minha tese, mas ele está tangenciando os assuntos que eu mexo com o professor Hugo de um jeito muito peculiar, que é essa história dos superanéis e multianéis, etc. Bom, vou começar a palestra contando algumas histórias, né? Eu coloquei também os slides em inglês, porque eu já aproveitei de uma palestra anterior, então, se tiver algum problema com alguma terminologia, por favor, falem. Aqui tem uma foto minha do professor Hugo, numa época em que eu usava trança. Inclusive, esse foi um evento que eu também falei desse mesmo tema. A minha história com ele começou em 2013, onde ele me aceitou como aluno de iniciação, e desde lá a gente tem trabalhado bastante com formas quadráticas, K-teoria, cosmologia de Galois, e no contexto das teorias abstratas de formas quadráticas, surgiu esse artigo, que é um artigo onde o Marshall ele relaciona essas estruturas de real reduced, multi-rings e multi-fields, que eu traduzi para multi-anel e multicorpo real reduzido, com as teorias abstratas de formas quadráticas. E aí que começou o meu envolvimento com isso, porque a gente escreveu até um paper que saiu no São Paulo Journal, que relaciona essas estruturas multialgébricas com as teorias abstratas de formas quadráticas disponíveis até então. Inclusive, esse também foi o tema da minha dissertação de mestrado. Só que o que acontece? Pouca coisa se sabe ainda sobre essas estruturas. E também a gente não tem uma teoria e nem uma terminologia unificadora. Pesquisando um pouco mais sobre quais propriedades valiam e tal, surgiu esse artigo que cria uma espécie de polinômio sobre hiperanéis. A gente vai entender mais para frente a diferença entre hiper, multi e super. Só que esses polinômios eles não serviram muito bem para os propósitos que a gente estava investigando. Ainda nessa questão, a galera lá da Unicamp começou a mexer com multiálgebras, não necessariamente as que eu mexo com o professor Hugo, no contexto de lógicas. E aí que a gente começou a se perguntar se tinha algum tipo de teoria de álgebra universal adaptada para as multiálgebras. A gente achou esse artigo inicial de 2005, mas ainda é uma teoria em desenvolvimento. E aí, logo na sequência, surgiu essa nova multiálgebra, um artigo de alguns iranianos, que eles chamaram de superanel. E a partir daí a gente começou a perceber que tinha uma maneira de pensar em polinômio sobre um multianel. E ainda de um jeito muito inicial, a gente começou a se perguntar se valeriam resultados análogos como eliminação de quantificadores, existência de fecho algébrico, extensões de corpos nesse contexto mais adaptado. E esse primeiro trabalho tenta
responder o que seria, então, uma eliminação de codificadores para uma certa noção de fecho algébrico, de multicorpo algebricamente fechado. Bom, então vamos entender o que é uma multiálgebra, né? Uma álgebra, ela consiste basicamente de um conjunto com uma operação. O que é uma operação? É uma máquina que come dois elementos, por exemplo, e te entrega um novo elemento naquele conjunto. Pensando aqui nas álgebras que a gente trabalha, como anel, corpo, grupo, etc. Uma multiálgebra, ela vai pensar na operação comendo elementos, só que entregando subconjuntos. E aí vamos formalizar então o que seria isso, né? Uma assinatura multialgébrica é uma sequência de conjuntos muito parecida com a assinatura normal algébrica, né? A diferença é que aqui a gente seleciona símbolos para multioperações estritas, que vão fazer o papel das operações como a gente conhece, e símbolos para multioperações já nesse sentido estendido. E aí, claro, né, a gente também pensa em constantes num sentido ampliado. Então, vai ter um conjunto de constantes e um conjunto de multiconstantes. Para nós, multiconstantes vão fazer o papel de subconjuntos. Então, uma multioperação vai ser uma função que sai do produto cartesiano enário e chega em partes de A menos o vazio. E aí uma multioperação é estrita quando esse subconjunto sempre é unitário. Ou seja, multioperações estritas, elas vão ser operações. E uma multioperação zerária vai ser identificada com um subconjunto não vazio. E aí uma multiálgebra é uma estrutura que associa para cada símbolo de multioperação estrita uma multioperação estrita, ou seja, uma operação no sentido algébrico, e para cada símbolo de multioperação, uma multioperação nesse sentido que a gente acabou de definir. E claro, né, toda álgebra, ela pode ser pensada como uma multiálgebra sem multioperações, e toda assinatura algébrica também pode ser identificada como uma assinatura multialgébrica. E toda assinatura multialgébrica, ela também pode ser pensada como uma linguagem de primeira ordem, onde a gente interpreta os símbolos de operação da maneira usual e os símbolos de multioperação como uma relação N mais 1 área. Alguns exemplos, né? Esse primeiro exemplo, ele é relativamente artificial, é um exemplo que a gente inventou para tentar pensar em equações polinomiais como multioperações. E aí, esse nome aqui, na verdade, em português, ele faz até mais sentido, né? Que seria uma espécie de álgebra dilatante, na ideia de que a gente está dilatando a soma. Mas tem um exemplo um pouco mais natural, que é aquele que vem das ordens, né? A gente pode pensar como uma ordem, a gente pode pensar uma ordem como sendo uma multioperação de ariedade 1. E a gente pode pensar em duas multioperações, né? Uma que pensa o conjunto dos elementos menores que um determinado elemento no corpo, e outra como os maiores. Claro, né, toda essa noção de assinatura multialgébrica faz a gente ter que pensar também nas interpretações, do ponto de vista da lógica, né? E aqui a gente tem uma variante do que seria a interpretação usual na lógica de primeira ordem. Então, a gente vai pensar aqui
em termos como sendo equações onde você troca o igual por o símbolo de contido, entre algumas aspas. Vamos formalizar, então, o que seria isso? Um multitermo, então, ele vai ser ou uma variável ou uma aplicação de um símbolo. Esse símbolo ele pode ser uma operação ou uma multioperação em termos pré-definidos. De maneira muito parecida com o que a gente faz na lógica de primeira ordem, né? As definições recursivas da lógica de primeira ordem. Se eu estiver falando muito rápido, ou se eu estiver falando algo que não é familiar para vocês, vocês me avisem, por favor. Então, um multitermo ele vai ser estrito quando ele for obtido através de operações estritas. O que isso significa? Significa que ele vai ser interpretado como um termo usual. A noção de ocorrência e variável livre é a mesma da lógica de primeira ordem. E aqui a gente tem algumas inovações, né? A gente quer interpretar um multitermo como um subconjunto. Então, a gente precisa estender essa função da interpretação do símbolo de multioperação para uma função usual de uma operação, né? A gente precisa interpretar uma multioperação como uma operação no conjunto das partes. E por isso a gente tem essa definição técnica aqui, que é basicamente reunir todas as possibilidades das aplicações da multioperação. E a gente faz isso para poder interpretar coisas desse tipo como um termo. Quando a gente for falar de multianel, isso vai fazer um pouco mais de sentido. E aí, reunindo todas essas tecnicalidades, a gente interpreta o termo da seguinte maneira. A interpretação da variável vai te dar um subconjunto unitário, e as interpretações de termos mais complexos vão te dar subconjuntos na hora que você compõe essas funções que a gente definiu aqui anteriormente. Você faz essa projeção aqui e compõe com aquela função que a gente definiu lá atrás. E a expressão, de fato, é essa aqui. Bom, e como a gente está pensando num multitermo como uma equação onde você troca o igual pelo símbolo de subconjunto, a gente também tem a noção do que seria um termo está contido no outro termo. E a gente tem essa anotação aqui. Isso aqui vai desempenhar um papel importante na hora que a gente for lidar com eliminação de codificadores. Então, basicamente, um termo está contido no outro, quando as interpretações de um estão sempre contidas nas interpretações do outro. E aí, as outras noções de fórmula atômica, fórmulas, etc., são definidas da mesma maneira. Aqui, as fórmulas atômicas, elas vão ser do tipo termo 1 contido no termo 2. Esse símbolo de contido aqui, ele está substituindo, entre aspas, o símbolo de igualdade. Fórmulas vão ser as operações em cima de fórmulas atômicas. Então, negação, disjunção, conjunção, implicação diatômicas. Ou quantificação em cima de atômicas. Ocorrência, variável livre, é definido da mesma maneira. E aqui a gente tem essa noção de igualdade forte. Que a gente diz que o termo 1 ele é fortemente igual ao termo 2 quando o 1 está contido no 2 e o 2 está contido no 1. Claro, né? A igualdade forte implica a igualdade normal, mas não o contrário. E aí a gente define aqui, então, o que é a interpretação, né? A interpretação dessa continência aqui é a continência dos subconjuntos, e assim por diante. Claro, né?
para termos estritos, termos no sentido usual, isso não faz diferença, né? Essa inserção de símbolos não está alterando a lógica associada a álgebras no sentido usual. Bom, feita essa digressão técnica sobre o que é uma multiálgebra e como a gente interpreta as coisas, vamos olhar então para multiálgebras específicas, que seriam os multianéis e superanéis. Um multianel, ele é um anel onde a soma, ao invés de dar um elemento, está dando um subconjunto. E como a gente formaliza isso? Então, um multianel ele vai ser uma estrutura com uma multioperação de soma, uma operação de produto, elementos 0 e 1, onde a gente vai exigir que a estrutura aditiva seja um multigrupo, a estrutura multiplicativa um monoide comutativo, e tudo isso satisfazendo esses axiomas, né? Então, aqui já na linguagem de multiálgebras, isso aqui está dizendo que 0 vezes qualquer coisa é 0, isso aqui está dizendo que Z vezes X mais Y é um subconjunto de ZX vezes ZY. Agora, traduzindo o que significa isso, né? Então, multianel é uma upla onde você tem um subconjunto não vazio, funções, elementos distinguidos, uma relação, satisfazendo esses axiomas, aqui de um jeito mais palatável, né, mais usual. Então, a gente vai escrever D é elemento de A mais B, para abreviar que a upla ABD está na relação. E aí, vamos ter axiomas para imitar aquilo que acontece para anéis. Esse axioma M1, ele está basicamente dizendo que se C é igual a A mais B, então menos A é igual a B menos C, nesse contexto de multiálgebras. Aqui o M2 está dizendo que o zero é o elemento neutro. O M3 é uma das maneiras de escrever a associativa. E o M4 é a comutativa. Aqui você tem os axiomas usuais da multiplicação. A gente precisa impor que a multiplicação por zero dá zero. E esse M9 é a versão multialgébrica da distributividade. Bom, um multidomínio é um multianel sem divisores de zero. Um multicorpo é um multianel onde todo elemento não nulo é inversível. Um multianel, ele vai ser um hiperanel quando esse M9 quando vale a recíproca desse M9. Quer dizer que o CA mais CB é igual C vezes A mais B. E, do ponto de vista lógico, se escreve assim. E, claro, né, a mesma coisa se estende para hiperdomínios, hipercorpos e etc. Importante dizer também que todo anel, todo domínio, todo corpo, ele pode ser interpretado como um multianel, multidomínio e multicorpo. E a gente pode provar que multicorpos e hipercorpos coincidem. Você pode provar que se você começa com um multicorpo e esses axiomas, você prova a igualdade dos conjuntos. Exemplos, né? Esse exemplo aqui ele é interessante porque ele está descrevendo uma espécie de regra de sinais para soma. Como assim? Somar qualquer coisa com zero preserva o sinal, somar positivos dá positivo, somar negativos dá negativo, e quando você soma um positivo e um negativo, pode dar qualquer coisa. Aqui você tem um outro exemplo também inicial, né? Você pega um conjunto com dois elementos, define a soma por zero como sendo o elemento que você está somando, e 1 mais 1 como sendo todo mundo. Esse aqui é chamado de multicorpo de Krasner. Eventualmente eu estou pronunciando o nome dele errado.
E esse aqui é o multicorpo dos triângulos, que você define essa soma triangular por essa regra aqui no conjunto dos números reais positivos, e com o produto usual isso dá um multicorpo. A gente chama isso de multicorpo dos triângulos porque esse conjunto aqui está dizendo, está dando exatamente os números C, tal que existe um triângulo de lados A, B e C. E tem esse aqui que a gente inventou, generalizando o Q2, né? Seriam as mesmas regras, só que com N sinais. Bom, a gente tem as propriedades básicas de multianéis, que é aquilo que a gente espera que valha, né? Menos o zero é zero, o oposto do oposto é o próprio elemento. Você tem aquilo que eu tinha comentado, né? Da lei da troca. Você tem as passagens de sinais para o produto. E aí a gente começa agora aqui a ver algumas diferenças entre a teoria de multianéis e de anéis. Bom, a gente pode definir morfismos de várias formas diferentes. Uma delas é essa que eu coloquei aqui, né? Então, um morfismo de multianel, ele vai ser basicamente um morfismo que preserva a estrutura multiplicativa e tal que o f de A mais B está contido no f de A mais o f de B. A gente vai dizer que ele é um morfismo forte quando vale a igualdade. Bom, definindo a noção de anel, a gente pode pensar também na noção de superanel. E um superanel é um anel onde ambas as operações retornam subconjuntos. E aí a primeira pergunta é por que eles são interessantes, né? Na verdade, essa noção, ela surge para mim e para o Hugo como um paliativo na hora de construir polinômios. A gente vai chegar lá na sequência. Então, um superanel é uma estrutura onde você tem um multigrupo comutativo, um multimanoide comutativo. Você precisa colocar uma regra para dizer que a multiplicação por zero dá só o zero. Você tem a lei distributiva fraca e as regras de sinal. Um superdomínio, então, nesse contexto estendido, é um superanel sem divisores de zero, e aqui divisor de zero tem esse novo significado. E um supercorpo é um superanel onde todo elemento não nulo é invertível. E um superanel é forte se vale a distributividade forte. Morfismos de superanel, então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para multianéis. E ele vai ser forte quando vale as igualdades entre esses conjuntos. Quando a gente começou a trabalhar com isso, começou a ficar muito confuso dizer o que era multi, o que era super, o que era hiper, e não ficou muito claro para a gente mexer com essas coisas quando a gente alterna entre essas estruturas. Daí a gente criou uma terminologia para isso. Então a gente chama de zero anel, um anel no sentido usual, um anel vai ser um multianel, e esse um aqui está indicando uma multioperação, e dois anel vai ser um superanel, está indicando duas multioperações, com todas as adaptações, né? Então, um anel é full quando vale a distributividade forte, e um dois anel é full quando vale a distributividade forte, assim por diante. Bom, propriedades, então, para superanéis. A gente precisa definir o que é uma soma, um somatório. A gente define recursivamente dessa forma. A gente também precisa definir o que é um produtório. E a gente precisa definir o que é um somatório de um produtório. Essas definições aqui estão todas dizendo aquilo que a gente imagina que seja, né?
entre aspas, a reunião de todas as avaliações. A característica é o menor inteiro tal que zero, um elemento de um somatório de uns. E para dois domínios, isso é equivalente a dizer que o menor inteiro tal que zero pertence a uma somatória de algum elemento não nulo nesse superdomínio. Uma expressão polinomial é um multitermo dessa forma, um somatório de produtórios de variáveis. Uma coisa que também é de interesse é mostrar que tanto a soma quanto o produto no superanel não depende da ordem das entradas. E coisas interessantes, né? Todo termo, na linguagem dos superanéis, ele está contido num termo polinomial, naquele sentido lá da interpretação. E se o superanel é full, você tem uma igualdade. Então, os termos polinomiais, eles estão descrevendo os termos. A gente também mostra que num superdomínio, a característica é zero ou é um número primo. E aí agora começa a fazer mais sentido, quando a gente começar a falar de polinômios, porque surgiram os superanéis. Bom, qual foi a minha ideia com o Hugo, e que a gente acabou descobrindo depois que foi implementado pelos iranianos e pelo Jun. A gente pensou, poxa, temos multianéis. Quando a gente olha para a estrutura, para a definição de polinômios sobre anéis, a gente, a princípio, poderia repetir a mesma construção. Só que agora, a construção de polinômios sobre anéis, quando aplicada para multianéis, vai dar uma coisa com duas multioperações. Então, quando você pensa em polinômios sobre multianéis, a estrutura que você obtém é naturalmente um superanel. E aí a construção a gente vai fazer na sequência. A gente define o R de x como as sequências quase nulas. O grau é o menor inteiro, tal que o AN é maior que zero para todo mundo na frente. As operações de soma, produto e menos, a gente define de um jeito análogo ao que a gente faz para anéis. Então, a gente diz que uma sequência é elemento da soma de outras duas sequências, se para todo índice, o Cn é elemento de An mais Bn. E aqui, a gente define que uma sequência é elemento do produto, se para todo índice, o Cn é elemento dessa expressão aqui. Note que essa expressão é a mesma que a gente usa para definir produto de polinômios sobre anéis, com a diferença que a gente está trocando o igual por pertence. Por isso que o produto em superanéis é multivalorado, né? O oposto, a gente define como o oposto em cada entrada. O zero é a sequência nula e o 1 é a sequência onde o A0 é 1 e todo mundo para frente é zero. Daí a gente identifica essas sequências da mesma forma que a gente faz para anéis. Então, o 1 é a sequência onde o A0 é 1 e todo mundo, todas as outras entradas são zero. O X, você avançou o elemento 1, uma casa, o X quadrado, duas casas, e assim por diante. Nesse sentido, a gente tem propriedades muito parecidas com as que a gente vê em anéis. Então, o xn mais n é o produto do xn pelo xm, mesmo nessa noção multivalorada. O produto de um escalar por um xn é o unitário do A vezes o xn. Se você tem uma sequência quase nula, ela pode ser escrita, como uma sequência, como uma expressão polinomial.
e ainda vale isso aqui. E a multiplicação por escalar também se distribui. A gente prova que com essa estrutura e essas multioperações a gente tem um 2-anel, um superanel, e o morfismo natural do superanel nessa estrutura é forte. Veja que isso aqui faz sentido quando você toma o R como um superanel. Precisa ser um multianel. E claro, né, tudo isso, quando você pensa num anel, empata com as construções que a gente já conhece. Bom, aí aparecem as diferenças, né? Mesmo quando você começa com um superanel full, não necessariamente o superanel de polinômios é full. Mesmo se você pensar começar com multicorpo. Veja que até eu, trabalhando há muito tempo com isso, a hora que eu vou falar, dá um certo nó na cabeça, né? A hora que tem que misturar multi com super, hiper e tal. A gente define o anel de polinômios em várias variáveis, da mesma maneira que a gente faz. A gente define o superanel de polinômios em várias variáveis, da mesma maneira que a gente faz para anéis. E a gente mostra que se esse é um superdomínio, então se o superanel de polinômios é um superdomínio, então o anel de polinômios também é um superdomínio, e vice-versa, da mesma maneira que a gente tem para anéis. Até então, quando eu estava conversando com o Hugo, essas estruturas elas tinham um papel meramente ilustrativo. As coisas começaram a se interceptar melhor com a nossa pesquisa quando a gente obteve o algoritmo de Euclides, que é essencialmente o algoritmo de Euclides usual, trocando o igual pelo pertence. O que acontece nessa versão estendida? A gente perde a unicidade, porque 1 menos 1, quando a gente pensa em corpos, é zero. Mas quando a gente pensa em multicorpos, pode não ser zero. E daí você vai ter vários quocientes e vários restos. Contudo, se a gente pensa em termos de anéis, ambos os teoremas estão dizendo a mesma coisa. Quando a gente obteve o algoritmo de Euclides, a gente pensou que poderia ser possível também obter uma eliminação de codificadores. Mas na época a gente ainda não tinha a estrutura de superanel, a interpretação. De modo que quando a gente encontrou o artigo dos iranianos, quando a gente encontrou a interpretação adequada para as multiálgebras, aí a gente obteve o que seria uma versão da eliminação de quantificadores. Bom, para isso a gente agora precisa definir o que é a avaliação, entrar um pouco mais em detalhes técnicos. Então, se você tem um morfismo de superanéis, ele se estende para um morfismo nos anéis de polinômios, nos multianéis, superanéis de polinômios, da maneira natural, né, que é aplicando ele em cada coordenada. Aqui, às vezes, é conveniente a gente pensar em polinômio como uma sequência quase nula, e às vezes é conveniente a gente pensar em polinômio como uma expressão polinomial da maneira usual. Então, a gente acaba intercalando as duas interpretações. Bom, então, a avaliação subordinada a esse morfismo, ela é definida como sendo esse subconjunto aqui. Quando esse morfismo é uma inclusão, a gente pode pensar na avaliação de um elemento, de um polinômio em um elemento, como sendo esse conjunto. A diferença da avaliação em super anéis para avaliação em anéis
é que você troca o igual pelo pertence. Claro, né? Mnemonicamente falando é isso, mas dá uma diferença absurda, porque agora a avaliação é um subconjunto do seu multianel, e ele pode ser tão grande, a princípio ele pode ser de um tamanho muito grande. Bom, uma raiz, então, de um polinômio é um elemento no anel tal que o zero pertence à avaliação. E aí, um superanel é algebricamente fechado se todo polinômio não constante tem uma raiz. Claro que se a gente pensa em corpos ou multicorpos, essas noções coincidem com a noção usual de fecho algébrico. Uma coisa muito curiosa é que quando você pensa em multicorpos, existem multicorpos finitos e algebricamente fechados. A gente encontrou esse, que é o de Krasner, né, o 0 e o 1. Ele é algebricamente fechado, e a gente não sabe dizer se teria algum outro. A princípio, tem. E é muito curioso. E isso vai trazer uma restrição, né, para o tipo de eliminação de quantificadores que a gente vai ter. E aí a gente já começa a entrar no que seria, então, o procedimento de eliminação de quantificadores. A gente tem esses leminhas técnicos para dizer que um termo está contido no outro, se só se o zero é um elemento da diferença, da interpretação da diferença do termo. Se você tem uma fórmula atômica, por exemplo, essa, então existe um termo polinomial tal que o A interpreta, prova isso aqui, né? Prova que um termo está contido no outro, se só se o zero está contido nesse termo polinomial. Isso aqui é uma versão multialgébrica para dizer que os multitermos, eles coincidem com termos polinomiais. Então, aqui a gente está dizendo que para analisar multitermos, basta analisar raízes de multipolinômios. E aí a gente acaba fazendo um procedimento de extensão de linguagem muito parecido com o usual, feito para mostrar a eliminação de codificadores para corpos. A gente coloca inequações nesse sentido, e equações nesse sentido expandido, de trocar o igual pelo pertence. Então, para a gente, uma expressão desse tipo é uma equação. E aí a gente vai mexer com essa linguagem expandida. O nosso procedimento de eliminação de quantificadores a gente precisa também colocar aqui alguma coisa para dizer que esse corpo é infinito, por causa do contra-exemplo que a gente encontrou. Então, a gente também coloca na nossa teoria esses axiomas para dizer que o nosso multicorpo é infinito. Aí a gente tem que mostrar que o modelo nessa nova linguagem coincide com o modelo na linguagem anterior, que é infinito e algebricamente fechado, e aí a gente descreve uma eliminação de quantificadores para essa nova linguagem. E aí, por conta daquele lema da redução, né, no caso esse aqui, a gente prova que toda fórmula atômica é equivalente, módulo essa linguagem, a uma equação polinomial desse tipo aqui. Se vocês escreveram alguma coisa, eu não vou conseguir ler, então, por favor, falem. E aí, a gente também mostra que uma conjunção de inequações é equivalente a uma inequação só. Isso aqui é muito parecido com o procedimento que a gente faz para corpos, e a gente só adaptou tudo
para que fosse possível trocar o símbolo de igual pelo símbolo de pertinência. Com tudo isso, a gente mostra que basta eliminar o quantificador de fórmulas desse tipo, uma conjunção de equações e uma inequação, e a gente mostra que se a gente tem um multicorpo infinito, então essa fórmula admite uma eliminação de quantificadores. Claro, né? Aqui a gente precisa ter em mente que a fórmula equivalente obtida é uma fórmula atômica na linguagem dos superanéis. Então, não é que essa fórmula φ é uma fórmula sem qualquer quantificação, mas ela é uma fórmula que está eliminando, entre aspas, os quantificadores desnecessários, né? Então, vão ter aqui só os quantificadores relativos aos axiomas, por exemplo, aqueles que envolvem coisas como associatividade, ou coisas como distributivo e etc. Quando a gente analisa esse resultado sobre a ótica da teoria dos corpos, ele está dando para a gente a eliminação de codificadores usual. Isso aqui, esse remark aqui está dizendo exatamente aquilo que eu falei, né? Que a fórmula que a gente obtém após a eliminação de quantificadores é equivalente a uma fórmula do tipo para todo existe. Bom, aqui a gente tem algumas direções para seguir após tudo isso daí, né? Que seria explorar um pouco a noção de raiz, porque a nossa noção de raiz não está dizendo nada sobre fatorações. A princípio, a gente não sabia dizer quando que essas coisas se relacionavam. As noções de fecho algébrico, noções de modelo completamento, etc., valorações e fecho real e tal. Bom, era isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Me desculpem se eu falei muito rápido. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei. Show de bola. Pode completar, Kaique. Não, eu tenho dificuldade em apresentar coisas assim, porque eu não consigo ver a cara do pessoal, então eu nunca sei se... É difícil, né? Parece que você tá falando sozinho às vezes. Não, mas show de bola. Primeiro, agradecer você pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Pelo que eu tô vendo, demanda muita criatividade, né? Que é um negócio que está caminhando na teoria até unificar, né? Os primeiros passos, digamos assim. Mas é show de bola, cara. Já aproveitar e agradecer também aos convidados e fazer o convite também. Na semana do dia 6 e no dia 13, até agora a gente não alocou ninguém para apresentar. Então, quem tiver interesse, conversa lá com a gente e a gente encaixa um horário. E agora eu queria abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade de abrir o microfone, a câmera. Acho que o Lucas. Isso, opa. Tudo bem, Kaique? Tudo bem. Eu tô com uma dúvida. Sim. Na verdade, é uma dúvida barra curiosidade, que é o seguinte. A nomenclatura de multi-álgebra, hiperanel, superanel, me lembrou muito do conceito de superálgebra, que pelo menos, eu estou estudando no mestrado agora, que é baseado em zeta 2, zeta 2. Tem alguma relação com o conceito de, eu não sei se você conhece, entre multiálgebra e o que a gente chama de superálgebra, se uma pode ser derivada da outra, se tem alguma relação, ou é só um nome que é sem... tudo bem. Eu não saberia dizer, até porque essa nomenclatura eu peguei da galera que inventou, né? Eu não inventei. Tanto é que a minha é a que eu estou usando, quer dizer, quando eles deixam, né? Essa nomenclatura aqui do 0, do 1 e do 2. Deixa eu voltar aqui no slide. Cadê?
compartilha de novo a tela com a gente. Sim, sim, eu vou compartilhar, eu só estou achando o slide. Beleza, beleza. Que é essa nomenclatura aqui, né? Para mim, ela faz mais sentido porque está indicando quantas multioperações você tem. Ah, Eu tá, até, faz até sentido. tinha colocado esse slide aqui para dizer que a hora que você mexe com esses nomes causa uma certa confusão. Até porque tem gente de muitas áreas mexendo nisso, né? Tem gente da lógica, tem gente da álgebra, tem gente que mexe com um pouco de geometria tropical. Então, eles vão inventando as nomenclaturas de acordo com o contexto deles e não tem uma coisa que unifica, pelo menos por enquanto. Mas eu não saberia dizer se tem relação com essas suas superálgebras ou não. A gente precisaria sentar um pouco e fazer algumas contas. Sim, sim, eu fiquei bem interessado, assim, mesmo que não tivesse relação, pelo menos para mim, que eu sou da área de álgebra, eu achei bem interessante, assim, o tema como um todo, assim, dá para brincar bastante. Uma outra dúvida que surgiu teria como fazer uma generalização dos teoremas de isomorfismo ou não? Ou eles ainda servem ou não servem? Então, como você tem tipos de morfismo, você acaba não tendo os mesmos teoremas, né? Tem versões mais fracas deles, a gente escreveu, tá num dos artigos que a gente publicou. Eu vou só achar o link aqui para vocês. Mas sim, você tem Kaique, você versões do posta teorema também do. o link. Posta o link também no chat para o Lucas também poder depois pegar. Sim, sim. Então, você tem versões mais fracas do teorema do homomorfismo, mas ele não vale em geral. Ah, tá, entendi. Tá. Faz Também sentido, faz um não pouco de tem uma sentido. noção apropriada de kernel e etc, né? Você tem certas, entre aspas, aberrações do tipo funções injetoras, inclusões que não são morfismo, morfismos onde o kernel natural é zero, mas ele não é injetor, e etc. Interessante. Muito interessante. Quer dizer, é uma estrutura que é parecida com a que a gente conhece de anel, mas ela tem alguns defeitos, né? Eu estou mandando o link do artigo que tem essas contas do teorema do homomorfismo. Quer dizer, na minha área de formas quadráticas, elas são vantajosas porque a gente consegue recuperar as analogias da teoria de anéis, que são ideais, quociente por ideal e etc. Agora, polinômios e as consequências. Não, eu achei bem interessante o assunto em si. Com certeza eu vou dar uma olhada nesse artigo. Obrigado pela compartilhar. Imagina. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Só para também não deixar tão em abstrato o que eu estou querendo dizer com aplicações, né, de multianéis em teoria de formas quadráticas, tem esse outro trabalho aqui, que faz exatamente isso, né? Usa os multianéis e hiperanéis para entender melhor o que são algumas estruturas abstratas da teoria de formas quadráticas. Ah, bacana. Eu tenho uma pergunta também. Eu acho que Pode você falar. já meio que respondeu no meio do caminho. No meu caso, eu estaria mais interessado na questão dos ideais, né? Vocês têm uma noção de subestrutura irredutível, ideal primo? Porque Tem. Nesse primeiro trabalho, desculpa, acabei de não, cortar, a gente pode define falar. algumas subestruturas. Tá. Porque no meu caso eu tenho interesse em, digamos assim, numa estrutura com múltiplas operações e saber como é que se comporta, né, a noção de ideal e irredutível, digamos assim. Se ele tem que ser parcialmente irredutível com respeito a uma operação, tem que ser com todas, se é difícil classificar, por exemplo, a noção de representação, de álgebra, no caso, coisas
nesse sentido. Porque fazendo paralelo para a geometria, é como se você quisesse organizar exatamente as simetrias da sua superfície, né? A simetria seria uma representação irredutível de um grupo de Lie, a grosso modo falando. Então, nesse caso, quando você começa a combinar operações em análise, em geometria, aí você perde um pouco, porque aí não é só grupo de Lie, aí você tem que misturar grupo de Lie, com álgebra de Hopf, com superálgebra de Lie, etc., né? E aí você não tem mais um análogo dos conceitos tão óbvio, né? Do que é uma irredutibilidade, considerando toda essa salada de operações ao mesmo tempo, sabe? Então, eu tenho um problema parecido com as formas quadráticas, né? Porque, por exemplo, extensão de corpos, que é um negócio que dá vários métodos na teoria de corpos, para formas quadráticas você não tem o conceito de extensão. E aí, voltando para o ideal, né? A gente tem o que é um ideal, o que é um ideal primo, maximal, mas tem problemas, né? Primeiro que eu, particularmente, não fiz uma análise nesse nível dos ideais, nesse que você está propondo, basicamente porque eu não precisei, eu tive que fazer outras análises, Sim. e aí eu tenho trabalhado nas análises que é do meu interesse particular, mas eu tenho certeza que, do ponto de vista geral, seria uma análise interessante e, eventualmente, ainda precisa ser feita. Sim. No sentido de que alguém que faça essa análise vai ter um artigo pronto de conteúdo original. Sim. Não, inclusive é uma direção que realmente eu tenho bastante interesse, porque realmente eu caio nesse problema de ter uma salada algébrica de operações e não saber mais qual que é o conceito de representação, de irredutibilidade, essas coisas, né? Mas é bem interessante. Você aplicou bastante no sentido dos fundamentos, né? Mas aí também tem a outra ponte, né? Que o dos fundamentos era mais no contexto da galera da Unicamp, né? O que eu mexo com o Hugo tá no sentido desses dois que eu linkei aqui no chat. Sim. E das formas quadráticas, né? Isso. Ah, bacana, show de bola. Alguém mais tem alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então vamos agradecer aí ao Kaique, né? Eu que agradeço o espaço. Muito Qualquer bom. coisa, me manda um e-mail. Não, com certeza. Vamos ficar de olho nessas novas estruturas aí. E lembrando ao pessoal que o próximo seminário, se eu não me engano, é Uma na única sexta que vem. perguntinha. Mônica, é mais sobre o falar. livro. Kaique, você tem uma ideia do quando vai ser lançado o seu livro com o Hugo? É verdade, né? Essa Faz história aqui propaganda aí. Faz a propaganda aí. Bem lembrado, Sasha. Essa história das formas quadráticas e multianéis, a gente acabou escrevendo um livro de introdução às formas quadráticas e teorias abstratas de formas quadráticas, em português. Vai ser lançado pela Livraria da Física. Eu não tenho uma previsão, mas acredito que vai ser em breve. Talvez ainda esse ano. Muito bacana. Tá bem legal o material, bem completo, né? Eu digo que é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei a estudar essas coisas, né? Sim. Porque são várias teorias abstratas de formas quadráticas. No livro, eu acho que eu cubro umas 5 ou 6. Bacana. E o material que reúne todas elas e explica de onde elas veio, para onde elas vão, é muito interessante. O bom é que você já sabe direto as dificuldades, né? Sabe como abordar direto, né? Mas é mais um projeto muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então é isso, pessoal. Eu vou interromper a gravação aqui. Quem quiser continuar mais uns minutinhos conversando, estamos por aqui. Obrigado a todos.